minha gente, estamos de volta. Vamos que vamos, a gente vai tocar aí mais uma etapa da capa nova de Uma Noite em Lenfer, essa HQ que eu produzi e lancei em 2016, esgotou em 2017, agora a gente está fazendo uma reimpressão para 2018. Tô aqui com a minha paleta, de novo, as cores primárias, amarelo, magenta, cian e o preto, para entrar. Nem comecei ainda opaco, que é a etapa onde entra o branco, certo? Então hoje eu vou trabalhar os detalhes dessa região aqui, né? Vou continuar colocando essa espécie de arte final. Reparem que agora eu tô com pincéis bem pequenos, peguei até um pincel fino também, mas vou começar com um pincel chato, né? A meta desta etapa é trazer o desenho de volta, recuperar as áreas do desenho que a camada inicial de tinta cobriu. Então agora, para quem é do rolê do quadrinho mais tradicional, por exemplo, é o parecido com o que o pessoal chama de arte final, que fazem no nanquim. Só que aqui no caso, a gente não tem nanquim, vai tudo no guache. Tô achando um pouco aguado demais, vou adensar a tinta. Pegar o pincel, ó, redondo, para dar essa cara de arte final de pincel aqui, ó. Às vezes eu uso pincel chato, mas às vezes eu gosto de pincel redondo também. Até porque, ó, nessa área eu tenho que ter bastante precisão. Ainda vou entrar com os opacos, né? Vou fazer uns tons da pele dele e tudo, mas antes disso é importante que eu retome o desenho. E retomar o desenho sem que ele fique muito duro, contornado, né? Tem que manter a expressividade da mancha. Isso é sempre um desafio aí, quem está acostumado já a desenhar. Sabe aquela coisa do esboço ficar mais bonito que o trabalho final? Porque às vezes no esboço você trabalhou mais solto. Então isso eu não quero perder da leveza do meu desenho inicial. Então quando eu venho nessa etapa do pincel aqui, eu tento trabalhar tão leve e expressivo quanto na hora que eu fiz o desenho a primeira vez. Isso inclusive é um dos motivos de eu nunca querer puxar o desenho muito limpo na mesa de luz. Ou não querer finalizar muito o esboço antes de ir para o final, porque eu quero que no final eu faça algumas etapas que ainda eram do esboço, por exemplo. Aqui mesmo o desenho está tão apagado que eu basicamente estou tendo que fazer de novo. Só que a silhueta está garantida. E silhueta é o mais arriscado perder, né? Então pouca tinta, pincel fino, limpo bem o pincel para ele não ir carregado demais de tinta. Lembrem-se que se o pincel estiver muito carregado de tinta é mais difícil de controlar, às vezes sai umas poças de tinta que mais atrapalha do que ajuda. Então um paninho, um papelzinho do lado para tirar o excesso é sempre importante, bem-vindo. Surgiu aí o rostinho do nosso querido Van Gogh. Vou acertar a gola aqui.
mãozinha no bolso. Uma coisa que foi muito divertida do Lenfer foi achar as referências para roupa do pessoal do século XIX. Eu gosto de ver documentário, fazer pesquisa. Então é um prato cheio muitas vezes para quem já curte esse tipo de coisa. Para poder reproduzir legal, né, o estilo da época, da roupa. Depois vou fazendo essa calçadinha aqui, esse paralelepípedo deles. Deu um trabalho desenhar. Porque é um tipo de paralelepípedo que eles fazem, que eu vi mais na França, vi em Paris, na verdade, deve ter em outros lugares, né? Mas eles alinham eles em arco. Aqui no Brasil, geralmente, paralelepípedo pelo menos na cidade interior de onde eu cresci, é alinhado reto, né? Vocês vão ver quando eu desenhar, vai ficar mais claro isso. Então agora é uma etapa basicamente de arte final, como eu falei. Eu ainda vou ter que voltar mais ou menos nessa arte final. Depois colocar as cores, provavelmente eu vou perder detalhe do desenho, que vai ter que ser retomado no fim. Então eu já faço sabendo disso, né? Não é que, perdi sem querer, agora eu vou ter que voltar. Não, eu já sei que no final, essa arte final ainda vai ter que ser retocada, o que é bom, porque faz com que eu me preocupe menos com as coisas que me desagradam um pouco. Não é tudo que eu fico satisfeito nessa primeira etapa, mas eu não vou ficar encanando muito, sofrendo. Eu sei que daqui a pouco eu volto, quando eu tiver trabalhado mais. Então quando eu voltar, eu recupero uma área ou outra que eu tenha perdido. Beleza. Não vou ficar lambendo muito esse Van Gogh não, porque tem mais pintores aí na composição. E é bom que eu já traga o desenho deles de volta aqui, ó. Inclusive, aqui tem muito detalhe. Detalhezinho sutil. Aqui está o Lautrec. Aqui veio um gatinho miando, daqui a pouco aparece, cachorro também. Hoje eu estou pintando lá de fora da casa. Daí fica mais à mercê dos animaizinhos. Lautrec. Aproveitar, lembra que ontem, quando eu estava fazendo fundo, estava dizendo que eu já estava acertando a silhueta deles. Ó. Assim eu não ia ter muito problema quando eu viesse para os detalhes, que é agora. Então o Lautrec segurando o gorozinho dele. Fiz bem estilizado essa versão, não lembrava, fazia tempo que eu tinha desenhado isso aqui.
Vocês vejam que a pegada do desenho, desse desenho é um cartoon bem mais estilizado do que o cenário, né? Eu gosto disso em animação também. Vocês repararem? Sei lá, Miyazaki, né? A Ghibli, ou vários estúdios. Os personagens serem mais cartoon, ou cartunescos, e o cenário ser um pouco mais realista. Combina bem, né? Eu gosto dessa química aí que a animação usa muito bem. Então o Lenfé também, eu coloquei o cenário um pouco mais realista, mas os personagens continuam tudo desengonçado, o estilinho cartoon que eu curto. Beleza. O Lautrec, ele tem a calça xadrez. Que o Lautrec já era hipster já, da época. Todos eles eram, na verdade, né? Assim, não hipster, mas se você pegar esses estilos hipster do cabelinho, da barba, tem a ver com o século XIX pra caramba. Você pega Manet, ou alguns da época aí, que eram mais descolados, e era esse estilinho de cabelo, de barba, de bigode. Tamo indo, vamos lá. Vou aproveitar para fazer essa arte final aí, porque essa etapa, ela é, como posso dizer, menos divertida, menos performática também, para quem está assistindo, mas é extremamente importante, né? É aqui que eu garanto meu desenho, que meu desenho vai estar da hora. Tem que ficar sempre equilibrando essa relação do preto com o violeta, né? Porque não é o violeta puro, mas ele tem que ter... Mas também não é o preto puro. O preto puro ia ficar muito gritante aqui. Vamos aproveitar, ó. Dá para fazer também a janelinha do Lenfé, que é uma grade meio irregular. Eu ia fazer ontem, mas ontem eu estava usando pincel chato. E eu queria fazer isso aqui com pincel redondo, que eu consigo uma forma mais irregular, mais infernal mesmo. Né? Que tem essa... Não sei se vocês sabiam, mas se vocês procurarem livros de história da arte mais antigos, no próprio Jardim das Delícias, do Bock, essa boca de entrada de uma caverna é um símbolo clássico da entrada do inferno. Então, não é à toa que colocaram essa cabeça aí na entrada de Lenfé, né? A metáfora ficou bem clara. E já vamos seguir para essa outra gradinha aqui, ó. Reparem que depois eu vou vir com preto na fachada e eu vou ter um tom mais escuro para acrescentar ainda. Só que não agora. Vou poder desenhar melhor também os detalhes da fachada, né? Mas tem a hora certa para isso. A gente não pode se empolgar muito com os detalhes e daí
trabalhar excedendo o detalhe é um erro bem de iniciante. E às vezes ignorar a composição, a silhueta, as coisas que são mais importantes do que o detalhe, às vezes a pessoa negligencia. Eu até costumo brincar com os meus amigos, parece que tem gente que pensa assim, pode até falar que eu não desenho bem, mas de preguiçoso ninguém vai me chamar. Falo isso, e daí a pessoa põe detalhe pra caralho no trabalho, sendo que aquilo não tá fazendo trabalho melhor. Você tá mostrando que você é imbatível na hora de pôr detalhe, beleza, mas, cara, quantos trabalhos super detalhados que são feios, ou feios é foda dizer, né, mas que não tem nenhuma atração, que é cansativo, que o detalhe polui ao invés de comunicar algo. Então, eu tô falando isso porque eu tô fazendo bastante detalhe aqui, mas é um detalhe bem planejado. Olha as áreas de respiro que eu deixo em volta, a clareza da silhueta dos personagens, né? Então tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente pegar mais leve, talvez, na hora de detalhar, e vai ganhar. Lá na frente você ganha em clareza, em leitura da imagem, em elegância, porque trabalho muito detalhado de forma gratuita perde completamente a elegância. Vamos lá, fiz a janelinha. Como eu falei, depois vou voltar nos detalhes aqui, mas primeiro vamos colocar esses personagens aí de volta na composição. Eles estão só umas sombras. Eu acho bem gostoso fazer arte final com pincel, sabia? Se eu pudesse, eu até voltava a fazer o quadrinho com pincel. Mas toma tanto tempo comparado à produção digital, e não é que fica melhor, né? É mais gostoso pra mim, mas putz, ser bem sincero pra vocês, se eu fizer no pincel ou digital, o resultado é muito, muito semelhante. Eu não sinto que o digital tira a qualidade do meu trabalho. Tira um pouco do prazer da produção, que, como eu disse, é mais gostoso mexer com pincel. Mas o digital hoje em dia está muito... desenvolveu muito tecnicamente, tecnologicamente, a ponto de, no meu ver, não trazer nada que te obrigue a fazer na tinta, porque é melhor. Quer dizer, na pintura eu ainda prefiro 1000 vezes a pintura tradicional. Prefiro de pintar, né? Não o resultado. Assim, o ato de pintar no tradicional, para mim, é muito mais gostoso. Mas falar que um é melhor do que o outro já não fazia sentido um tempo atrás, já, essa conversa. Hoje em dia faz menos ainda. Parece que ele tá tomando um chimarrão, o Gauguin. Mas é a cachimbeira aqui, ó. Vamos lá, vocês veem, ó. 20 minutos que eu tô aqui trampando, um pouquinho que rendeu, né? Diferente de quando eu tô com o pincel grande e eu consigo
cobrir áreas bem maiores, né? Então essa etapa do trabalho é uma etapa que rende bem menos. Mas tem que fazer o que ela exige. Não dá para negligenciar essa etapa, ou o cuidado que requer. Faz parte. Assume que faz parte, toma esse cuidado e toma o cuidado na hora certa. Depois vai ficar feliz de poder se divertir com o resto da etapa. Vamos lá. Tem um tanto de trabalho de Ashura que eu vou deixar para fazer depois. Quando eu vier pegando personagem por personagem. Que daí eu acho que eu não vou nem registrar tudo, porque vai ter uma hora que eu vou precisar me concentrar na produção mesmo. E quer queira ou não, quando eu tô filmando, eu ainda tô me preocupando com o vídeo. Quer queira ou não, eu fico preocupado com o que eu tenho que falar. Não pode ficar muito tempo em silêncio, porque fica chato. E é bom também aproveitar o momento do vídeo para eu explicar determinadas coisas, mas daí distrai minha concentração, não fica tão profunda. Mas está valendo a pena, eu estou curtindo registrar. Só que eu acho que depois que eu acabar a arte final, eu vou dar uma acelerada no processo aqui, de detalhe, que também ficar filmando esses detalhezinhos eu acho que é mais chato. Para quem assiste, não é tão legal. Mas vão me dizendo aí, inclusive, digam nos comentários e tal, falem aí o que vocês estão achando. Tem o pessoal que às vezes dá dica e pede um tipo de demonstração ou outro. Daí, na medida do possível, quando eu vou ouvindo que o pessoal quer uma coisa, já pediram óleo, por exemplo, fazer uma demonstração de óleo. Eu posso pegar um material de óleo e fazer uma pinturinha. O equivalente aí do pintura relâmpago, só que com óleo. É um pouco diferente mesmo, mas Mas os princípios são os mesmos, né? O óleo, o guache tem bastante semelhança. Então vamos lá, silhueta do Gauguin. Agora também tá feita. Trabalhar a silhueta do Klimt. Tá mais para trás, né? Tem que ser com o pincel mais seco ainda. Como eu falei, no pincel seco para conseguir colocar os detalhes sem borrar tudo. Muita tinta no pincel. Às vezes faz uma linha muito grossa. Acaba borrando demais. Um pouquinho de água. Também muita água, né? Diluindo muito a tinta. Eu vejo que os alunos têm uma tendência, às vezes, a diluir demais. Daí fica tudo muito aguado, muito aquarelado. O guache, mesmo transparente, é legal que ele tem um pouco de corpo, a tinta. Quando a gente fala a tinta ter corpo, quer dizer a tinta estar menos diluída, tá?
Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas o desenho está por baixo ainda, né? Então, eu tendo o desenho aqui fica mais fácil. Não estou inventando o desenho na hora, né? Inventar seria com o pincel, assim, um desenho tão complexo. Não sei, tinha que ser, pelo menos, se fosse fazer, não dava para ser para uma responsa tão grande de uma capa. Dava para ser num freestyle, meio de zoeira. Daí se sai um resultado legal, legal. Se não sai legal, tudo bem, não perdi um prazo curto para fazer um trabalho importante, foi só um teste. E dá, né? Eu gosto de brincar com freestyle às vezes. Que eu chamo freestyle, eu chamo quando eu não penso em nada antes. Eu começo a fazer e vou vendo o que acontece no caminho. Geralmente eu faço bastante planejamento antes de trabalhar. Mas eu não excluo do meu processo esse lance mais improvisado, meio jazzístico, talvez, de ter um tema aí e desenvolvendo o tema conforme o processo avança e a coisa vai se mostrando. É interessante também. Sei lá, eu tenho a impressão que o Picasso, alguns artistas usavam isso de estímulo. Outros já eram mais metódicos. Para trabalho eu costumo ser mais metódico. Porque às vezes não pode se dar o luxo de voltar e fazer de novo determinadas coisas, né? Opa, faltou a bengalinha dele. Tamo indo. Tem mais uma silhuetinha ali. E o piso, com a fumaça, que eu não vou fazer inteiro no vídeo, mas eu vou começar. Mas primeiro vamos dar um talento nessa última silhueta que tem aqui, ó. Tem uma silhuetinha sinistra ali. Na boca do inferno. Aqui. Quem já leu o livro sabe quem é. Quem não leu, eu não vou falar nada. Esse carinha que eu tô fazendo aqui, né?
Beleza, de uma certa forma, eu marquei a silhueta de todo mundo em meia hora com a janelinha. Vou fazer um pouco mais aqui do chão agora. Só para que vocês vejam. Então vou começar pelo pé aqui do Van Gogh. Porque uma coisa de integrar o personagem no cenário, que eles não podem parecer voando, que estão voando, né? É enquanto eu vou fazendo essa... Eu já vou pôr a fumaça, que é mais orgânica, então é melhor fazer primeiro, né? Ela passa aqui por trás do Clint e vai indo lá para o fundo. Tem mais uma fumacinha aqui também, ó. Já vou aproveitar. Que atravessa aqui por trás do Van Gogh. Por que eu faço a fumaça antes? Porque a linha orgânica da fumaça é mais difícil de controlar. Então, se ela vier antes, eu posso fazer com mais liberdade. E o tijolinho, que é mais fácil de controlar, eu deixo ele... Eu evito que ele cruze muito pela fumaça. Então, o que é mais orgânico é melhor fazer primeiro, se vai haver uma sobreposição. Aqui também. Fumacinha. E aqui... Beleza. Essas fumaças... Aqui tem também. Elas podem estar marcadas antes. Agora eu volto para o tijolinho. Paralelepípedo aqui, ó. Também, o paralelepípedo tem um lance. Se eu desenhar todos os bloquinhos aqui, vai ficar feio pra caramba. Vai ficar confuso. Então eu tenho que dar um jeito de mostrar que eles são encaixados individualmente, que não é uma tela, que existem pequenas irregularidades entre os blocos, mas que eles são firmes, que eles estão encaixados ali. Já passou um monte de carroça, gente por cima. Então primeiro eu vou criar uma estrutura meio orgânica que já mostre o alinhamento deles. Ó. E depois eu vou colocar umas sombrinhas projetadas, umas texturas, nos primeiros, pelo menos aqui da frente. Se a galera acreditar que eles são feitos de pedra mesmo, aqui no começo, o que está lá atrás vai no embalo. Mas reparem que eu tento não fechar completamente as linhas. E para beirada,
né, tem um ponto focal. Então nas extremidades eu vou tirando a importância. Tanto é que no final mesmo eu nem fecho muito, eu deixo só uma linha mal passada ali. Mal passada é ao ponto ou mal passada ali? Uma linha tortinha, só para mostrar que houve uma intenção. Né? Mas reparem como, ó, daí eu já posso ver achurando uma sombra projetada aqui do Van Gogh. Nossa, só cigarra. Não sei se dá para ouvir. Os bichinhos estão em festa aí agora, né? Vai chegando primavera, época de acasalamento. Todos os animais do sítio ficam uriçados. Mas reparem como a ideia aqui, ó, agora eu pego no pé do Clint e já começo a fazer a lajotinha, para que ela vá emendando uma hora com a lajotinha do Van Gogh, sem ser muito, como falei, medroso de colocar todas as linhas. Pensa assim, sempre dá para pôr mais linha no final. Então tenta fazer com o mínimo possível o início. Se precisar pôr mais linha, depois você expõe. Se você conseguir não pôr essas linhas a mais, melhor ainda. O trabalho fica mais agradável. Certo? Vou distribuir um pouquinho mais da lajotinha para o lado aqui. E como eu falei, isso ainda é a passada da arte final primária aqui. Eu vou depois ainda debruçar nesse trabalho, literalmente debruçar, tipo, aproximar mesmo e colocar um monte de achuras e coisas que no vídeo vocês não nem vê a diferença, mas que no print da capa ainda, isso vai contar um pouco. Ó, posso até tentar puxar umas linhas para mostrar esse arco que eu falei que os paralelepípedos fazem lá. Tá vendo? Ele vai arcando para cá e arcando para cá, ó. Se eu puxar a linha daqui, ó. E reparem como quando eu vou colocando as linhas aqui do cenário, ela não vai colando o Van Gogh no chão. Os personagens vão passando a integrar melhor o ambiente. Bom, galera, agora já deu 40 minutos e agora tem mais trabalho braçal mesmo. Que é continuar fazendo o que eu estava fazendo, só que com detalhezinho em áreas mais localizadas. Eu acho que para mostrar essa etapa, o vídeo já cumpre a função. Agora eu vou desligar para não ficar enorme. E atualizo ó, a marca de segurar a paleta, para quem quer fazer plein air aí, aproveitar.
E em breve eu posto a segunda etapa. Assim que eu acabar isso aqui, eu escaneio de novo, eu estou registrando os passos, e daí eu atualizo o vídeo e faço mais um. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tem a paciência de acompanhar, compartilhar. Lembre-se que ainda estamos nas últimas semanas aí da campanha e dá para ajudar ainda mais a chegar num valor maior, que vai possibilitar que eu possa comprar umas embalagens boas, se marcar melhor até a gramatura do papel. Vou tentar deixar o livro mais incrementado. E vamos que vamos, um abração!